Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que está de forma remota. Na aula de hoje, a gente vai fazer as questões aí da página 194, 195 e 195, certo? Bom, beber água. 194 na segunda letra E, a segunda letra B, a terceira letra A, a outra B. Tudo vai ser. Ah, o curso tem que voltar, né? Primeiro é qual? Primeiro. Vou falar aqui. Eu vou dando aqui, calma, eu não vou dando. Vou falar com a Magra. Primeira questão. Levante a máscara. Lucas, vem sentar aqui. Vem agora. É passar o que do nada. Como que faz a capa? Vai, passa em cima. Senta aí. Senta. Ó. Página 194 e 195 são o tema da aula de hoje, certo? Primeira questão diz o seguinte, ó. Qual dos seguintes comportamentos envolve Meu! Menina! Comprei na lojinha de jogou lá, tá? Pega um bicho lá. Pode mais, pra aquela pintura. Vai, mas eu me jogo errado. Vou me jogar na puta. Bota a máscara. Não é? É hoje. É mentira! É mentira. Ó, lembrando que esse trabalho aqui... Aí, a Letícia. Pode ir. Vai ficar no cabelo, Ela foi primeiro. É esse não, Letícia? Ó, esse trabalho aqui para me entregarem, viu? Pode ser a 10. Já tá no Cresep, imprimir 3 páginas, cortar e colar e fazer um corpo humano assim, com os órgãos internos, certo? Ó, bote aí, abra aí, todo mundo na página 194. 194. Cadê a chapa do Bruno? Abriram aí na página 194. Já terminei. Bota a máscara. Abra aí na página 194. Caiu. Página 194 tá sem livro. Tu perdeu o teu livro. Augusto. E o teu? O quê? Tá na tua bolsa. Vai pegar. Ó, primeira questão. Qual dos seguintes comportamentos envolve maior número de órgãos do sistema nervoso? Ó, letra A. Salivar ao sentir o aroma da comida gostosa. Quais sistemas eu tenho aí? Sistema sensorial, certo? E uma parte do sistema nervoso. O sistema sensorial é responsável por captar as informações. Professor. O sistema nervoso vai receber as informações vindas do sistema sensorial e dar o estímulo, certo? Aqui eu tenho, na letra A, eu tenho participação do sistema nervoso? Tenho, porém, pequena parte. Letra B. Levantar a perna quando o médico toca o martelo no joelho.
Tem a participação do sistema nervoso? Sim. Vou dizer ainda. Letra E. Calma. Letra C. Amarre seu cadastro vai cuidar da sua vida. Eu já não li, meu. Eu já li que tem dever ali. Eu vou pegar uma coisa bem legal. A primeira letra é a segunda letra B. Ó. Letra D. Retirar bruscamente a mão ao tocar um objeto muito quente. Que mecanismo eu tenho aí? Letra E. Da letra D. Quem lembra? Quando eu tiro um objeto bem rápido, ato reflexo. Letra E. Ó, gente. Deixa eu dizer um negócio pra vocês. Não adianta vocês só saberem qual letra é, certo? Eu tenho que dizer a vocês, explicar o porquê de ser essa letra. Não é só a letra B. Não importa, isso é o de menos. Importa você entender a pergunta e saber por que a resposta é aquela. Na prova não vai saber que é letra E. Exatamente. Certo? Eu vi. Quando chegar na prova presencial, Quando tiver prova presencial, vocês forem fazer alguma coisa, é vocês... pior a prova final vai ser presencial. Eu não vi. Ó, a resposta correta da primeira questão é letra E. E o senhor nem falou contato. Primeira questão, letra E. Por quê? Vejam só. Adriano. Ó, a resposta eu falei. Mostra pra vocês. Ó, por que a resposta é letra E? Porque na letra E eu botei ações do sistema nervoso, tanto motoras quanto cognitivas, certo? Segunda questão. Segunda questão. Uma doença degenerativa do cérebro, do cerebelo humano, provocará alterações. Provavelmente, letra B. Por quê? Porque o cerebelo tem a função de atuar no equilíbrio do corpo junto com o ouvido, certo? Sexto B. Tanto o ouvido quanto o cerebelo, eles atuam no equilíbrio do corpo, certo? São estruturas que trabalham em conjunto no equilíbrio do corpo. A cóclea, que é a estrutura na região do ouvido interno, tem um líquido dentro que eu expliquei para vocês várias vezes, que vai dizer em que posição a gente está. Essas informações são passadas para o cerebelo, que vão auxiliar no equilíbrio do corpo, certo? E é por isso que a gente consegue se equilibrar. Quando você tem alguma tontura, você vai ter problema nessa região, ou no ouvido ou no cerebelo, na região do cérebro. Do encéfalo, que vai formar tudo que vai preencher a nossa cabeça, certo? O cérebro é só uma parte, a gente também tem cerebelo, certo? Terceira questão. O encéfalo, assim como a medula, é um componente do sistema nervoso central. A porção mais desenvolvida do encéfalo é o cérebro, que está intimamente relacionada com... E aí, essa terceira pergunta, menos Lucas. Letra C. Letra A. Memória, Macintava. Memória e inteligência fazem parte aí das principais funções do cérebro, certo? Por isso que se alguém tiver algum problema, algum acidente na cabeça, é que a gente vai ter problemas na memória e na nossa inteligência, certo? Assim como o comportamento, tudo isso tem origem no cérebro. Tá vendo, né, professor?
Ó, o cérebro vai ser a estrutura responsável pela inteligência e pela memória. Qualquer problema nessas duas funções. Ó, quarta questão. Eu estou esperando. Diz o seguinte, ó. Examine a seguinte lista de eventos, Letícia Alves, que ocorre durante a propagação do impulso nervoso. Então eu vou ter, ó, neurotransmissores atingem os dendritos, neurotransmissores são liberados pela extremidade do axônio, o impulso propaga pelo axônio, o impulso se propaga pelos dendritos ou o impulso chega ao corpo celular. A alternativa correta vai ser a letra B. Ó, a sequência é a seguinte. O impulso vai chegar aos detritos no início do neurônio, certo? Depois, vai passar para o corpo celular, certo? Depois, vai se propagar pelo axônio e vai liberar os neurotransmissores a partir disso, certo? Quinta questão. Ó, a quinta questão diz o seguinte: se prendermos a respiração por um tempo considerável, chega um momento em que não conseguimos sustentar a situação. Isso ocorre porque o aumento exagerado do gás carbônico no sangue determinará uma ação imediata do centro respiratório, que fica localizado no bulbo, letra C. Ai, mano. Tu é desse transporte, né? Tô pensando. Não quero saber. Eu não quero saber. Acabou. Ó. Agora a última página. Aí. Sexta questão. Meu Deus, vocês não ficam quietos, hein? Uma dificuldade de vocês. Vamos, olhe pra mim, deixe o meu pra lá. Ali. Tá bom, deixa. Relegue, deixa pra lá. Mas você sabe por quê? Sexta questão, Luan, diz o seguinte, ó. O êxtase é uma das drogas ilegais mais utilizadas atualmente. Conhecida como pílula do amor, possui uma substância chamada metilenodoximetanfetamina, também conhecida como DMMA, que atua sobre 3 neurotransmissores, a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. A mais atingida é a serotonina, que controla as emoções e também regula o domínio sensorial. O domínio motor e a capacidade associativa do cérebro para produzir efeitos de leveza e bem-estar. Porém, a serotonina também é reguladora da temperatura do corpo, podendo causar hipertermia ou superaquecimento do organismo, sendo esta a principal causa da morte de usuários de quem usa esta, certo? Em relação aos neurotransmissores, analise as afirmativas abaixo. Primeiro, os neurotransmissores são transportados através dos neurônios liberados na fenda sináptica, onde dão origem ao impulso nervoso da célula. Verdadeiro. Certo? O primeiro é verdadeiro.
Certo? Segunda premissa, que está aí, ó, na página 195. Os neurônios, o impulso nervoso, tem sentido unilateral invariável, de detrito a corpo celular axônico, não correndo nunca em sentido contrário. Esse segundo é falso. Certo? E o terceiro, os neurotransmissores estão transportados pela corrente sanguínea e atuam em órgãos específicos, denominados órgãos-alvos. Isso aqui que ele deu é a definição de glândula, certo? Então aqui é falso. A única letra aqui que ensina é a letra A, certo? Sexta questão. Sexta questão, letra A. Deixa se não falar. Ó, sétima questão. Sétima questão. Fechou o caderno por quê? Vai, só faltam mais 3. Sétima questão. Vem pra cá também. Bora ali, vem pra cá. Venha, não, fica aqui. Pra evitar conflito. Ó, na página 195, aqui está na sétima questão, só faltam mais 3, certo? A sétima, a oitava, Ó, sétima questão diz o seguinte: pode-se dizer que o acúmulo de mercúrio afeta a sobrevivência e o funcionamento dos, tanto a transmissão do impulso nervoso, que ocorre sempre dos, para os 3 pontinhos, quanto a liberação de neurotransmissores são praticados, indica a alternativa completa corretamente. 10 a 15. Pode atender não. Eu acho que infelizmente, Clarice acorde. Diga, pai. Sexta aqui, ó. Tá. Sétimo quesito, resposta correta, letra C. Certo? O mercúrio vai afetar o funcionamento dos neurônios. A mensagem sempre vai chegar em sentido. A mensagem, bonito, sempre vai chegar no sentido dos detritos para o axônio, certo? Dentro dos neurônios. sim. Aí depois eu te faço. Olha pra mim. Eu tô olhando pra ele dois aqui, assim, ó. E o outro? Eu? Até tu, Venha pra cá. Venha. Ó. Dá um pouquinho. Oxi. Ó. Sétima questão. Letra C. Certo? Oitava questão. A deficiência na produção de serotonina pode ser uma das causas do estado depressivo em adolescentes. Essa substância é um neurotransmissor sendo liberado para que o impulso nervoso se propague na seguinte região do neurônio. Resposta da oitava questão, letra D de Deus. Letra D. De balão. Oitava questão, Clarice, Cauã,
E última questão, nona questão. O nosso ato reflexo pode ser avaliado por meio de um exame tradicional conhecido como reflexo patelar, que é aquele teste que você bate aqui na patela, que é o osso que existe aqui, certo? Esse osso aqui se chama patela. E aí, se você bater da forma correta, vai estimular com que você abra as pernas. Todo mundo já viu isso em filme. Bom, tchau, mano, até amanhã. Falou. Vai deixar, irmão. Todo mundo já viu isso em filme. Jamais você vai dar assim. Tipo, Chaves. Vai sair lá para ouvir. Esse mecanismo é chamado de reflexo. Tchau. Esse reflexo é chamado de. Não. Ei, nós deixa eu falar. E tu? É o quê, meu Deus do céu? Tá tranquilo, não passa a falar. Pronto, parou, Oi. eu não quero ter estresse. Sabe o que você faz? Não existe. Deixa ele falar o que ele quiser. Deixa ele falar. E ninguém vai existir. Quando ele perceber que parece nunca tanto. É só fazer isso. Ele que tem que fazer, ele não vai fazer cadeira minha, ele vai fazer ele chorar. Chegou lá, não quer comigo, não. Ó, última questão de hoje. Agora vai se querer. Vai se chutar ele. Ai, não, minha irmã. Que folha, olha. Cristo, viemos todinho. E a nossa mulher beleza. Professor Jean, tá falando de careca. Falou, Luiz. A última questão do reflexo patelar. Nesse exame, o médico bate um pequeno martelo no joelho do paciente, que acaba levantando a perna. Ao bater no joelho, um receptor capta a batida e leva a mensagem a um neurônio sensitivo aí na questão letra A. Certo? Anote aí, na questão, Caio, letra A. Certo? A aula de hoje era isso. Obrigado, até a próxima.